Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vernício e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 124 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, já sem mais delongas, vamos... aliás, é a última comunicação do capítulo 7. É o último relato do capítulo 7. E hoje nós veremos o caso interessante do espírito chamado Shumene. Essa comunicação foi ditada em Bordeaux, né? Aliás, foi, na verdade, psicografada em 1862 em Bordeaux. Shumene é o nome do espírito. Sob este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de comunicações, porque a sua missão parecia ser a de assistir os espíritos inferiores que lhe conduz o seu guia espiritual, no duplo objetivo de sua própria instrução e de seu adiantamento, o que é, na verdade, um fato, né? As comunicações vindas do mundo espiritual claro, a competente, a sempre pautada na moral do Evangelho do Cristo e pautado também nos ensinos da doutrina espírita, essa orientação, é claro, que serve não só para os espíritos desencarnados, mas para nós que ainda somos encarnados. Essas verdades e essas lições de conduta são para todos. Muito interessante. Bom, vamos conhecer um pouco nesse espírito Shumene. Quem sois? Este nome é de um homem ou de uma mulher? Resposta: homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Se o inferno não existe, como podeis sentir-lhe os tormentos? Pergunta inútil. Se disso me dou conta, outros podem ter necessidade de explicação. Com isso não me inquieto, não me interesso. Veja que é um espírito bem endurecido mesmo, né? O egoísmo não está no número de causas de vossos sofrimentos? Talvez. Se quereis ser aliviado, começai por repudiar os vossos maus pendores, né? Os vossos maus hábitos. Não te inquietes com isso, não é teu assunto. Comece por orar por mim como pelos outros. Ver-se-á depois. Olha só, interessante o espírito, né? Não se meta com isso, não é problema seu, mas ore por mim, bem como pelos outros. Interessante, né? Se não me ajudais com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Se falas em lugar de orar, tu me avançarás pouco. Olha só, que espírito até meio perspicaz. Se falas em lugar de orar, tu me avanças pouco. Interessante para as nossas reflexões. Desejais, pois, avançar? Talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos, é o essencial. Então juntai-vos a mim com a vontade firme de obter alívio. Vá sempre, é a resposta do espírito. Depois de uma prece do médium, né, estáis satisfeito? Não como gostaria. Um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença. É possível. Quereis retornar? Sim, se me chamardes. E aqui encerra a comunicação. Vem agora o guia do médium, né? Que na verdade era uma médium, né? Minha filha, terás dificuldades com este espírito endurecido, mas não haveria pouco mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Ou seja, o mérito é em função da dificuldade, né? Mais dificuldade, quanto maior a missão, quanto mais árdua, quanto mais penosa a missão, mais alto é o mérito, né? Coragem, persevera e conseguirás. Não há tão culpados que não se possa conduzi-los pela persuasão e o exemplo, porque os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo. Se não se triunfa logo em seguida em conduzi-los aos bons sentimentos, é que, com frequência, é impossível, mas o trabalho que se toma não está perdido.
As ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir, apesar deles. São sementes que cedo ou tarde produzirão seus frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe de picareta. E aqui, o Guia do Médium, de maneira muito clara, né, nos fala sobre a dificuldade e a perseverança que se deve ter enfaticamente em face da dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais perseverantes precisamos ser. E aí, olha só que especial o Guia do Médium dita no começo, né? Escreve no final, aliás. O que te digo aí, minha filha, aplica-se também aos encarnados, e deves compreender por que o Espiritismo, mesmo nos crentes firmes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é um primeiro passo, a fé, que é uma construção, né, vem em seguida, e a transformação terá o seu turno. Mas para muitos, ser-lhes-á necessário virem se retemperar no mundo dos espíritos. Olha só, eu acho que isso caiu direto para nós, direto para mim, para você, pelo menos eu tomei para mim. Sabemos sobre a doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita, né? Cremos fielmente na doutrina espírita, a nossa fé, raciocinada acima de tudo, está em franca construção, mas estamos mudando o que deveríamos mudar em nós mesmos? Estamos evoluindo o quanto deveríamos evoluir? Estamos combatendo em nós mesmos, em mim mesmo, o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria? Isso está acontecendo? Ou precisaremos, no mundo espiritual, refletir mais, ponderar mais, estudar mais um pouquinho e ter que retornar, que isso é um fato, precisaremos retornar para aí avançarmos mais? Bom, são essas reflexões que eu mesmo fiz, estou fazendo, e cabe a cada um de vocês, cada uma de vocês, se quiserem, é claro, embarcar nessa muito lúcida, muito útil e muito pragmática revelação, conselho e dica. Bom, agora tem um comentário do Allan Kardec, onde ele comenta o seguinte: entre os endurecidos não há senão espíritos perversos e maus. O número é grande daqueles que, sem procurarem fazer o mal, permanecem atrasados pelo orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são, por isso, menos infelizes, porque sofrem tanto mais de sua inércia, quanto não têm por compensação as distrações do mundo. A perspectiva do infinito torna a sua posição intolerável, ou seja, no sentido de que eles se veem no espaço infinito, não sabem o que vai acontecer, não sabem o que lhes reserva, e aí vem o desespero, o tormento, a agonia, enfim. E, entretanto, não tem nem a força nem a vontade de sair dela, ou seja, dessa angústia. São aqueles que, na encarnação, conduzem existências despreocupadas, inúteis para si mesmos e para os outros, e que, frequentemente, acabam por se suicidarem sem motivos sérios, por desgostos da vida. O tédio, lembra que eu acho que na aula 123 ou foi 122 eu comentei, até falei naquela musicazinha, né? Um dia eu fico sério e me atiro desse prédio. Tédio, esse é o meu drama. Tem uma musicazinha assim. E sim, o tédio pode levar e leva ao suicídio. Isso é muito importante, isso é muito grave. Esses espíritos, né? E Kardec continua e conclui: esses espíritos são, em geral, mais difíceis para se conduzirem ao bem do que aqueles que são francamente maus, porque nestes últimos há energias, uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem quanto foram para o mal. Ou seja, é muito importante isso que Kardec fala, porque o espírito tolhido no mal, ele tem muita energia, potencial. Se ele mudar de atitude, olha, essa energia imensa vai ser aplicada agora para o bem. Sabe? A energia ela não é inteligente, a energia está submetida à nossa vontade. Energia, movimento e propósito. Você tem uma energia enorme, mas qual o propósito de movimentar coisas imundas para quê?
Se for para o mal é terrível, mas se for para o bem, que dádiva para a humanidade. Já a inércia, o espírito que está no tédio, na inércia, na preguiça, na improdutividade, ele não tem energia armazenada, então é muito mais difícil lidar com ele, porque ele não tem ânimo, ele não tem ímpeto, ele não tem o motor inicial que lhe confere energia. Energia essa que vai dar-lhes força, e essa força aí sim faz-lhes agir, e isso é muito interessante. Kardec conclui da seguinte forma: serão necessárias, sem dúvida, aos outros, ou seja, aos da inércia, né, aos preguiçosos, aos que estão na inação, né, serão necessárias muitas existências para progredirem sensivelmente, mas, pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer que, mais tarde, tornar-se-á para eles uma necessidade. Né? E é isso, todos despertamos, cedo ou tarde precisamos despertar, não é isso? Bom, foi essa a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Tchau.